Panorama 95. João Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, caros ouvintes, né, que sempre estão aqui nos acompanhando através do Panorama 95. E, desde já, né, hoje lá na minha cidade, né, é um dia muito grande, dia de Nossa Senhora dos Aflitos, né? Estamos em festa, então desde já mandar o meu abraço para todo jardinense, né? Que hoje está muito feliz, que é o dia da nossa padroeira. Abraço aqui toda a turma aí, querida, de Jardim de Piranhas, Isso, né? Abraço muito forte. bem. João, o nosso tema de hoje é fisioterapia, e aí? E depois disso? Muito bem, veja só, por que eu trouxe esse tema? Que aí poderia ser que a pessoa pensa assim, não, mas aí isso aí é para quem já fez terapia, né? Mas só que não é. Na verdade a questão que as pessoas... vou fazer terapia. E depois? Como é que vai ser minha vida depois que eu fizer terapia? Entendeu? E aí onde se vê muitos questionamentos. E são sobre esses questionamentos que nós iremos falar hoje, certo? Então assim, Marcos, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar nessa nossa conversa de hoje, que é a questão o processo do problema. Veja só, o problema, vamos dizer, a ansiedade tem 4 passos. Primeiro, a negação, que é o processo aonde a culpa é de todo mundo, menos sua. Aí é a primeira coisa. Que minha vida não presta, que não sei o que, aquela coisa toda. Todo mundo é culpado, menos você. E essa é a etapa mais difícil do problema. E que muitas pessoas, Marcos, passam a vida inteira somente nessa fase, que é da negação. Culpa tudo e todos, menos eu. E quando eu chego para Marcos, vou tentar abrir o olho dele, ele ainda tem assim um jogo tão grande que ainda faz como se eu ainda saia me sentindo culpado. Mas você não é o culpado, sou eu. Ou seja, tá todo mundo errado. Justamente, né? Aí é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém não sei o que. Pronto, essa é a primeira fase, a fase da negação. A segunda fase, que é da aceitação, que é a primeira coisa. Quando você começa a resolver, é quando você começa a se aceitar. Você tem que se aceitar. Porque depois que você já sofreu bastante, né? Você entende que não adianta terceirizar essa sensação de estar vitimizando, né? De estar jogando para o outro o que é seu, né? Esse é o problema. E então, esse problema é seu e não é de mais ninguém, certo? Então, a aceitação. O terceiro, que é o processo do autoconhecimento, que é nessa etapa que você entende que só você pode resolver o seu problema. E, a partir daí, você vai buscar meios de fazê-lo. Como? Aí é onde entra a terapia, né? Que é justamente tratar as causas do problema. E aí, como é que eu vou me levar? Como é que vai ser depois dessa... Quando eu encontrar a terapia, começar a tratar as causas do meu problema? Que aí vem a resolução. Então, negação, aceitação, autoconhecimento e a resolução, que é nela que você se encontra, você se resolve, honrando a sua jornada, a sua vida, né? E entendendo que o seu passado não irá mais definir o seu futuro. E a partir daí é importante ter decisão. Porque, Marcos, muitas pessoas chegam no consultório e querem ouvir apenas o que elas querem. Entendeu? E aí tem gente que se chateia, tem gente que fica virado no traco. Eu digo, olha, eu não estou aqui primeiro para pegar seu dinheiro e fazer a sua vontade. Segundo, eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para dizer o que você precisa ouvir. Eu estou aqui para te ajudar. Porque veja só, Marcos, eu só cresço quando o meu paciente ele tem êxito no tratamento dele. E isso eu pergunto. Quem já foi no meu consultório sabe que na consulta de avaliação, que nós chamamos pré-terapia, eu pergunto de vez em quando, você quer mudar? Você quer? Você aceita? Você quer? E aí, você quer? Fico só remoendo essa pergunta. Por quê? Porque a pessoa tem que ter decisão. Não adianta ela ir, às vezes, por causa que é alguém que escutou no rádio, então viu uma propaganda, alguma coisa assim, viu alguém que foi lá e que fez e que deu certo, que alcançou o resultado. Aí, fulano, vamos lá. E aí você chega lá
Você não se identifica, mas fica lá. Não, você tem que ir por você. É por você. Entendeu? Não é por ninguém. E aí você tem que ter a decisão de mudança. O que muitas pessoas, Marcos, de primeira, tentam apenas resolver o problema artificialmente. Da boca para fora. Mas aqui dentro tá tudo quebrado, tá tudo desmantelado. Então veja só, primeira coisa, você tem que ter a decisão. Porque senão você nunca vai resolver de fato o seu problema. Você tem que, né, ter essa decisão e partir para a ação. E esse negócio que você falou é bem interessante. Eu conheço muitas pessoas, convivo até com algumas pessoas que nunca assumem as suas responsabilidades, né? Acham que todo mundo erra, que a culpa é dos outros, e essa pessoa, inclusive, nunca assume de que também tem o seu grau de responsabilidade. Essas pessoas precisam de terapia? Sim, e é justamente o que eu falei. E tem muitas pessoas que passam a vida toda nessa primeira fase do problema, que é a negação. Eu recebo diariamente no meu consultório pessoas assim. Ou então, que dizem, é que eu convivo com alguém assim. Certo? Que é justamente, todo mundo é culpado, menos eu. Você tá ali, olha, a minha vida tá fracassada. Perdi emprego, isso, aqui, não sei o que lá, minha vida é um fracasso. Mas não foi eu não o culpado. O culpado foi o patrão, o culpado foi fulano. Não, você que é o culpado pelo meu fracasso. Quer dizer, ninguém é culpado. E ainda mais chega para dizer assim, ei, procura uma terapia. Você tá doido? Eu preciso disso. Não, é quem mais precisa. Esse programa de hoje, João, está sendo especialmente para uma pessoa que eu vou mandar esse vídeo para ela. Você pode ter certeza. Pois é. E é como eu estava dizendo, diga que precisa de terapia, diz logo, não preciso não, você tá louco? É quem mais precisa. Quem disse que não precisa, é quem mais precisa fazer terapia. Pode ter certeza disso. E como o próprio nome diz, justamente, e depois da terapia, primeiro é a aceitação. Isso. É aceitar que precisa da terapia, né? E depois é continuar com a terapia? Veja só, melhor falando, não é a aceitação de que precisa de terapia, mas sim a aceitação do seu problema, né? No caso, tem uma ansiedade. É aceitar que você tem ela, que você tem ansiedade, que você aceita os sintomas da sua ansiedade. Porque enquanto você tá lá, coração acelerado, tá com ataque cardíaco, não sei o que lá, e você quer fugir, você quer correr disso, não quer enfrentar o seu problema, aí só vai aumentando, porque seu corpo não entende e vai dizendo, ei, tem alguma coisa errada, ei, tem alguma coisa errada. E vem só aumentando esses sintomas, certo? Então tem que aceitar. Quando você faz o processo de terapia, e agora? Terminei a terapia, e aí, como é que eu vou seguir? E aí vem justamente a questão do autoconhecimento, que é o terceiro passo. O autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Por quê? Se você foi até o consultório, fez o tratamento, tratou a causa da sua ansiedade, podemos assim dizer, como exemplo. E aí, você, beleza, secou o copo. Só que, daqui a 2 semanas acontece alguma coisa e você filtra tudo de novo para você. Faz aquele processo de esponja, sabe? Aquela esponja de lavar prato, que o que você pega, graxa, tudo, fica tudo ali dentro. Pronto, você faz isso. Quer dizer, não adianta você tratar aquela causa. Por quê? Porque você não mudou a forma de pensar, você ainda está continuando absorvendo tudo. Então, pelo que você já tratou, você já está ok. Mas agora você vai ficar doente de novo, por quê? Porque você não aprendeu a como lidar daqui para frente, pós-terapia. Entende? Então, pouco mais você vai estar daqui a 6 em 6 meses, você vai ter que estar dentro do consultório fazendo a terapia. Por quê? Porque você não aprendeu a ter essa blindagem. Porque o processo de terapia, Marcos, é o quê? É você, olha, eu dou muito esse exemplo para os meus clientes. É você olhar para uma ferida, ver que tem a cicatriz. Você pode olhar para ela, ela não lhe causa nenhuma dor, nenhum sofrimento. Porém, está aqui a cicatriz, você sabe o que aconteceu. E isso não lhe atinge mais de nenhuma forma. Então o processo de terapia é esse. Passou, e hoje não me traz nenhuma dor, nenhum sofrimento, e eu sei que isso aconteceu. E daqui pra frente, o que ia acontecer, eu sei, não, isso aqui é problema de Marcos, isso aqui fica com ele, isso aqui é de Joelma, esse peso é seu, não é meu, tá entendendo? Porque quando você estiver carregando peso dos outros, você vai continuar sofrendo. Então, é a frase que eu mais utilizo na terapia. Eu assumo a minha vida. O processo pós-terapia é você olhar para você mesmo e dizer, eu assumo a minha vida.
Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, sai um pouco do tema, nós vamos fazer. Ela conta o seguinte: meu pai vive reclamando de que ninguém gosta dele, né? E em alguns momentos tem até mania de perseguição, acha que está sendo perseguido. E aí, João? Veja só, aí pode ter várias coisas, né? Vai depender também da idade, né? Tem todos esses contextos. Mas veja só, quando alguém tem essa mania, né? Às vezes de perseguição, de que ninguém gosta de mim, que não sei o que lá. Isso pode ter sido simplesmente também uma associação feita, né? Alguma coisa que essa pessoa passou. E não acontece quando, vamos dizer assim, entre aspas, o trauma, ele acontece. Mas lá na frente, seu cérebro se encarrega de trazer aquilo para você resolver. Então, você sente aquela necessidade, eita, ninguém gosta de mim, ninguém, não sei o que lá. Aí você tem que fazer o tratamento, encontrar a causa que pode, dando uma suposição, né? Para melhor compreensão. Possa ser que, vamos dar o exemplo de que, sei lá, essa pessoa ouviu que, esse menino é muito ruim, ninguém gosta desse menino, não sei o que lá, você só dá trabalho, entendeu? Então, aquela pessoa lá na frente, ela vai entender que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não sou uma pessoa boa, entendeu? Então você cresce com essa personalidade, né? Porque nós somos, a nossa personalidade, Marcos, nada mais é do que o resultado de aprendizados ao longo da vida. Então, a minha personalidade, ela não é minha, mas sim foi algo que eu fui pegando um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe, do meu tio, da minha professora, da minha avó, e a partir daí, dessas experiências, eu fui formando a minha própria personalidade, mas com base em experiências já vivenciadas. Então, quer dizer, o que eu sou hoje, o meu comportamento, nada mais é do que experiências já vividas, certo? O ouvinte pergunta se acelero no coração pode ser ansiedade? Sim, mas aí antes de você dar esse próprio diagnóstico, né, você tem que procurar um médico e juntamente com o médico ele vai, né, fazer todo esse estudo, né, para poder saber se de fato é ansiedade ou se não é. Mas, né, o coração acelerado, né, ataque cardíaco é um dos principais sintomas da ansiedade, sim. Mas antes é preciso investigar junto com o seu médico, porque quem dá o diagnóstico é o médico. É necessário, hoje em dia está muito polarizado, sabe esse negócio de ansiedade? Então as pessoas começam a dar o autodiagnóstico. Eu tenho ansiedade. Não sei o que. Você foi no médico, minha querida? Não, fui não. Não, mas quem dá o diagnóstico é o médico. Então no caso, o ideal seria tratar as duas coisas. Problemas do coração com cardiologista e depois a ansiedade, não é isso? O que a maioria das pessoas, por exemplo, eu, terapeuta, sou a última opção. A última opção como? Porque uma pessoa começa com o coração acelerado, teve uma crise, coração acelerado, procura logo um pronto-socorro, eita, eu tô infartando. Aí faz um eco, não sei o que lá, não deu nada. Não, vou procurar um cardiologista. Vai pro cardiologista, chega lá, faz tudo de novo, não deu nada. Seu problema é ansiedade. Aí a pessoa, não, esse doutor tá doido, eu vou procurar outro, isso aí não presta não. Por quê? Vem a negação. Não, isso aqui, entendeu? Aí você vai até você se aceitar. Realmente, o que eu tenho agora é ansiedade. É quando o médico, um cardiologista, ou um neuro, ou um psiquiatra, né, que ele diz, não, tem ansiedade. Aí dá o diagnóstico, aí sim você começa a se aceitar e busca o tratamento, né, a ajuda. Mas o que eu gosto em você é o seu grau de responsabilidade, né? Quer dizer, você deixou bem claro, não. Então, o ideal é que procure um especialista da área dela. Né? Justamente. Então, isso se chama grau de responsabilidade. Né? Então, parabéns por isso também, viu? Isso é muito importante, Marco, porque, veja só, eu não vou chegar... Você tem o diagnóstico, minha querida? Não, tenho não. Aí, como é que eu vou tratar você se nem você sabe o que é que você tem de fato? De repente, você chega dizendo que é ansiedade e você tem um problema no coração, de fato. Entendeu? Isso aí é uma infração. Ok, tem mais pergunta. O ouvinte quer saber o seguinte: as crianças podem ter ansiedade? Sim, todos nós. Veja, primeiro, a ansiedade que é boa, todos nós temos, né? Tem muitas pessoas, na anamnese, uma fichinha que eu dou para responder, muitas pessoas colocam assim, quero me livrar da ansiedade, não sentir mais ansiedade. Aí eu digo, criatura, tu vai morrer? Porque é impossível você não sentir ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma reação natural, certo? E ela não está aí para lhe atrapalhar, mas sim para te ajudar. Então, nesse sentido, a ansiedade ela é boa, ela não é ruim. Ela começa a ser um problema
quando ela de fato está atrapalhando a sua vida, né? E aí com base em experiências já vivenciadas, que isso aí vai vindo atrapalhar, que são os problemas, né? Mas aí não sendo, essa ansiedade não lhe atrapalhando, ela é boa. E nas crianças, pode sim. Isso aí não está livre, né? O público infantil não está livre de ter ansiedade. Muito pelo contrário, hoje as crianças vivem nesse mundo tecnológico, né? Vivem dentro de um celular, Joelma, 24 horas, né? Às vezes até para comer, já comendo ali. Eu digo de casa, pela minha família que eu vejo. Os meninos para comer tem que estar aqui com o celular assim, a mãe dando na boca e o celular aqui na frente, né? E aí, às vezes não dorme, aquela coisa toda, isso vai gerando toda essa expectativa, essa ansiedade. Daqui a pouco tá a criança. Eu já atendi criança mesmo, 9 anos, que tava crises e mais crises de ansiedade. E muitas dessas crises de ansiedade em crianças podem estar relacionadas justamente a essa questão do uso da tecnologia? Sim, principalmente porque, veja só, você passa direto com aquilo. Quando você não tá podendo, né? Por exemplo, tá na escola. E aí, lá na escola você não pode ter uso do celular, mas você tá querendo. E aí você fica toda aquela expectativa, aquela coisa, chega né? a hora do almoço para, né? Justamente. E quando você não tem isso, né? Você começa, né? Aquela coisa dentro de você atrás, né? E começa a ter toda aquela ansiedade, né? Agora veja, o tratamento com crianças, Marcos, ele é bem mais curto, bem mais breve. Por quê? A criança, primeiro, ela tem aquele mundo de imaginação muito fértil, né? A criança. Então, é bem mais rápido o processo com uma criança do que com um adulto. Também pelo tempo de vida, né? A criança é bem mais fácil, né? A compreensão do que um adulto, né? Pois é, as crianças hoje não brincam mais de pio, de garrafão, de peteca, né? De amarelinha, né? Porque João é um cara jovem, eu tô com 41 anos de idade, né? Eu tenho idade de ser seu filho, Marcos. Qual a sua idade, João? 24 aninhos. Então você é um cara jovem, né? De ser meu filho ainda não, mas você tem idade de ser filho de Joel. Né? Eita, menino! Você vê a negação de assumir aqui a idade. Pois é. Mas aí o que eu quero dizer é justamente isso, quer dizer, hoje em dia as brincadeiras que nos faziam tão bem, né? Hoje foram transformadas no telefone celular, no tablet. E os pais têm que ter esse cuidado, né, João? Justamente. E também vem a questão da responsabilidade, né? Hoje a criança, ela tem responsabilidade muito cedo também, né? Que, diferente, antes a criança tem para brincar, isso, aquilo, né? Era solta, aquela coisa toda que é gostosa, né? Mas que hoje vem se perdendo um pouco, né? Muitas crianças têm muita responsabilidade, né? Muita cobrança, pressão, né? Às vezes o pai coloca todas as expectativas, tudo que você queria ter feito e você não conseguiu, você joga isso para cima do seu filho, um peso que é seu, você joga para o seu filho. Então todas as expectativas que eram suas, frustradas, você quer que seu filho realize. Ao fim da força tem gente que diz assim: eu queria ser médico, não foi. Você tem que ser médico. Não, mas não quero ser médico, mas você tem que ser médico, tá entendendo? Ou seja, aí depois aquela criança lá na frente vai estar realmente frustrada, vai estar com crises de ansiedade. Por quê? Porque ela está tentando agradar o pai que queria ser médico e não ela, entendeu? Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu tenho ansiedade de morrer. Agora mesmo eu estou em crise. Já estava com 15 dias que eu não estava dormindo. Eu passava a noite só imaginando que eu tinha doença ruim. Aí senti dor no corpo, dor nos ossos, falta de ar, coração acelerado, pressão alta. Eu não estava mais conseguindo mais trabalhar, fazer mais nada. Até que ontem eu fui ao pronto-socorro aqui da minha cidade e fui atendida com uma médica muito boa. E ela passou um tranquilizantezinho para me dormir e relaxar e um remedinho para ansiedade. Então comecei a tomar ontem, hoje já estou bem melhor. Conversei muito com ela e ela me encaminhou para ir para um psicólogo, que eu nunca fui, né? Mas que eu sofro muito de ansiedade. Peço a Deus que ninguém deseje esse mal para ninguém, porque é horrível. E aí, João? Justamente. Então, veja só, né? Um quadro, né, realmente de ansiedade, ela já foi o médico, né? E agora, minha querida, eu acho que é o momento de você
buscar ajuda, né? Porque somente só esse tranquilizante não vai resolver de fato o seu problema, aí está apenas controlando, né, os seus sintomas, e você vai, né, buscar a ajuda, né, com outras terapias, outras coisas, né, e buscar de fato tratar o seu problema, tá bom? João Marcelo é hipnoterapeuta, está na Clínica Renato Fernandes, na Rua Pedro Velho, 518, aqui no centro de Caicó. Telefone 988596269. O Instagram é o @João_Ipino, Ipino com H. João, obrigado pela sua participação. Obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas 40 minutos, vamos ficando por aqui.